pensar nessa música, eu tô fazendo igual o professor João. Tô colocando uma música aí para começar a aula, porque se a gente vai falar de relevo, a gente tem que falar de extravasamento. E essa aula de hoje, ela é especificamente sobre modelamentos do relevo. A gente vai falar sobre os agentes endógenos e a gente vai falar sobre os agentes exógenos. Os agentes endógenos têm como um dos principais exemplos, sobre eles, o vulcanismo. Então, nada mais justo do que a gente falar em extravasamento. E eu espero que não só o vulcão extravase, mas que vocês também tenham extravasado aí nesse recesso que vocês tiveram, nesse descanso aí, na santa paz de Deus, para que a gente comece de novo, mais uma vez, com tudo. Como vocês estão já sentindo, o reloginho aí, as datas estão passando, os dias estão correndo e logo, logo a gente tem a prova do Enem para fazer. Então, não é hora de desanimar, não é hora de deixar a peteca cair, tá bom? É momento da gente aproveitar esse pós-extravasamento para retomar de forma mais intensa ainda. E eu estava pensando a respeito do nosso cronograma, A gente já conversou aí sobre diversos temas, mas tem um tema que a gente precisa aprofundar. Tem uma parte da geografia que parece que é a parte mais querida do Enem. Quem é ela? A geografia física. Então, hoje é como se a gente começasse um curso intensivo de geografia física, tá bom? Que, na verdade, a gente já fez toda uma preliminar, digamos assim, falando sobre agricultura, falando sobre solos. Isso na nossa última aula. Então, hoje a gente vai entrar na questão de relevo, A gente vai falar aí dos agentes geomorfológicos. Mas o que é geografia física, gente? Geografia física é relevo, é clima, é vegetação, hidrografia, biomas brasileiros, que a gente ainda não teve essa aula, precisamos ter. Vamos focar também na questão da água no mundo, entre outros temas que a gente ainda vai trabalhar em atualidades. Eu decidi que Oriente Médio vai ficar no eixo de atualidades para a gente ter um tema de um momento, um tempo de dedicação maior para a geografia física. Mas vamos começar a nossa aula. Hoje eu tô sem quadro, mas tem aqui uma parede aqui lisa, se eu quiser colocar alguma coisa aqui depois na edição eu vou colocar. Não prometo, porque dá muito trabalho, mas eu sei que vocês podem acompanhar esse vídeo assistindo aí, a apresentação que eu fiz para vocês no PowerPoint. Beleza, galerinha? Então vamos começar. A aula de hoje é sobre agentes geomorfológicos do relevo. E aqui a gente vai conversar sobre os agentes modeladores do relevo. Vamos falar sobre os endógenos e sobre os exógenos. Quando eu falo endo, eu falo interno. Quando eu falo exo, eu falo externo, tá bom? Então essa aula ela vai ser dividida em 2 blocos. E nós vamos começar, é claro, com os agentes internos do relevo, ou seja, os agentes endógenos. O primeiro deles, gente, é o tectonismo, que também pode ser chamado de diastrofismo. Ai, professora, que palavra difícil. Isso vai cair no Enem? Isso vai cair no vestibular? Diastrofismo? Não sabemos. Então, se cair alguma coisa do tipo, anota aí no seu caderno, diastrofismo. É um nome difícil para o tectonismo, tá? A palavra tectonismo, ela deriva de tectônicas, então isso já diz tudo sobre esse processo endógeno, A gente está falando aí do movimento de deslocamento das placas tectônicas que vai formar ou deformar a rocha. Presta bem atenção nisso. Quando eu falo em tectonismo, eu estou falando de um processo formativo e de um processo de modelamento desse relevo, ok? Bom, produz diferentes movimentos. São 2 movimentos, epirogênicos e orogênicos.
epirogênicos e orogênicos. Então, nesse momento da aula, a gente vai falar sobre epirogênese e orogênese. Como vocês sabem, eu não vou ficar aqui enrolando, a gente vai direto ao ponto. Essas duas questões, esses dois conceitos, às vezes é motivo de muita confusão na cabeça das pessoas. Então, isso não vai acontecer com você. Por quê? Você vai entender esses dois conceitos hoje, agora, nesse vídeo, ok? Vamos falar de epirogênese. Quando a gente fala de epirogênese, a gente está falando de um movimento vertical, ou seja, de cima para baixo. A epirogênese, ela pode ser negativa ou ela pode ser positiva, ok? Beleza até aí? Tranquilo, né? Esse movimento vertical, ele provoca um abaixamento ou um soerguimento. Eu posso chamar esse abaixamento de Graben. Anota isso no seu caderno. Eu tenho aqui, ó, vou fazer aqui para você, ó, duas formas de relevo. E eu estou percebendo que existe um abaixamento dessa em relação a essa. Imagine que aqui do lado eu tenho outro relevo que está, ó, mais alto. O que eu vou perceber? Que esse relevo aqui, este bloco de relevo, ele teve um abaixamento, né? Mas como que eu vou analisar isso? Eu vou analisar isso olhando, né? Eu aqui, uma pessoa leiga, né? Eu, por mais que eu tenha estudado geografia, eu vou analisar aquele relevo ali observando. Existem aspectos do relevo que são tão internos que é necessário que a gente utilize uma tecnologia apurada, que vai fazer ali como se fosse uma espécie de um raio-x interno dessa rocha. É preciso que a gente leia livros, artigos que falem sobre o relevo desse lugar. É preciso toda uma classificação, tá? E quando a gente está falando sobre epirogênese, quando a gente está falando sobre orogênese, a gente está falando de processos que ocorrem a partir do tempo geomorfológico, que não é o nosso tempo. Sabe aquela máxima, cada um tem seu tempo? É exatamente isso. O tempo da rocha não é o nosso tempo. Então, às vezes, o professor está te explicando vulcanismo, ele está te explicando terremoto, e você pensa assim, caraca, parece que isso acontece em segundos, que não sei o quê. Não, cara. É um movimento muito lento, é um movimento muito gradativo. Aí você vai falar assim, professora, mas quando um vulcão entra em erupção é catastrófico. Quando rola um abalo sísmico, destrói tudo. Como que pode isso acontecer de uma forma gradativa, de uma forma lenta? Me explica isso melhor. Então, o processo que vai gerar uma eclosão desses fenômenos são processos lentos, são processos gradativos. E assim esses processos que modelam o relevo, esses processos que também formam o relevo. Então, quando você está falando em relevo, em formação, em transformação, em dobramentos, modelamentos, você está falando de processos que têm o tempo geomorfológico, que é um tempo muito, muito lento. Então, quando a gente fala em epirogênese, por exemplo, a gente está falando de um tipo de tectonismo, né, o movimento do tectonismo, que ocorre de uma forma muito mais lenta em relação à orogênese. A orogênese, ela é lenta também, mas a epirogênese, ela é mais lenta ainda. Vamos dar uma aprofundada aqui, porque o Enem, ele tá jogando umas questões muito complexas em geografia física. Então, a gente vai dar uma aprofundada. Vamos supor que na hora da sua prova, o Enem coloque assim para você uma questão sobre epirogênese e orogênese. E jogue para você uma imagem, aonde você observa que existe um movimento vertical. Aí você vai falar assim, pô, eu tive essa aula, cara. Se o movimento dessa rocha aí é vertical, né? Esse tectonismo é vertical, então peraí, é epirogênese, beleza. Mas não tem seta.
A única coisa que tem nessa imagem é a palavra Graben e a palavra Rost. Fala, cara, que é isso? Eu tenho que lembrar disso aqui. Pô, se você viu um bloco que abaixou, que teve um abaixamento, então esse bloco que abaixou, ele é o Graben. E se você viu que tem um bloco que levantou, ou seja, soerguiu, teve ali um soerguimento, você já sabe que este movimento é um movimento de Rost, tá? Então, ó, Graben é esse aqui, ó, o baixinho, e Rost é quando levanta. Agora vamos lá, minhas duas mãos são dois blocos de rocha. Elas vão ali, né, ficar ali juntinhas, fazendo uma pressão, fazendo uma pressão, fazendo uma pressão. Chega uma hora que puff, levanta. Se levantou, teve um soerguimento. Então, se teve um soerguimento, eu tive um Rost. Agora vamos fazer um outro exemplo. Minhas duas mãos ficam ali, simbolizando aqui dois blocos de rocha. Chega uma hora que, puff, um abaixa. Então, se teve um abaixamento, a gente vai chamar de Graben, tá? Então, epirogênese, movimento vertical, é um tipo de tectonismo que vai gerar aí um soerguimento ou um abaixamento. É muito mais lenta em relação à orogênese. Tranquilo? Agora vamos falar um pouquinho sobre a orogênese? Beleza. Vocês já sabem que a orogênese, ela é menos lenta do que a epirogênese, mas as duas são lentíssimas, tá bom? Tempo geomorfológico não é o nosso tempo, acelerado somos nós, né? Porque as rochas, elas são bem tranquilinhas, bem lentinhas, o tempo geomorfológico é outro. E a gente explicando parece que é muito rápido. Quando eu falo em orogênese, eu estou falando em movimentos horizontais. Aí você vai lembrar lá da tua professora do fundamental. Ó, movimento das placas tectônicas, convergente, divergente e transcorrente. Ou você pode chamar também de transformante. Geralmente fala-se transformante, tá? Mas existem livros que trabalham com transcorrente. Mas o que seria esse movimento aqui? É o famoso roça-roça, né? Esse roça-roça aí que as placas tectônicas faz. Então, quando eu falo em orogênese, eu estou falando desses três movimentos. Eu estou falando de movimentos horizontais, movimentos que são oriundos, né, das placas tectônicas, são movimentos que as placas tectônicas fazem. Geram dobramentos em rochas maleáveis, tá? E podem ser dobramentos antigos da era pré-cambriana ou podem ser dobramentos modernos do período Cenozoico. Nossa, professora, pré-cambriano, eu estudei isso lá na escola, lá no fundamental, Cenozoico, pô, aquela parada de tempo, né? Tempo geológico, pô, quebra isso aí pra mim, me explica isso melhor. Gente, é datação das rochas, né? Você está falando de pré-cambriano, você está falando de um momento mais antigo, da formação daquelas primeiras rochas, sabe? Você lembra lá, né? Do surgimento de todas as coisas, a origem do mundo, a explicação, né? Adão e Eva. Opa, isso aí é outra história. E quando você fala em Cenozoico, você está falando de um período mais moderno, onde já tinham rochas formadas e essas rochas vão ali, ó, sofrer uma alteração, um remodelamento, tá? Um modelamento ou remodelamento. A todo instante isso está acontecendo. Exatamente nesse minuto, alguma rocha está sendo formada, outra rocha está sendo desgastada, ou seja, modelada. Alguma coisa está acontecendo na Terra, ainda que a gente não esteja sentindo. Olha que bonito, profundo, né? Parece até aula de filosofia. Vamos falar um pouquinho aí sobre a orogênese? Bom, existem duas coisas que acontecem através da orogênese, que é a obducção e a subducção. Vamos falar primeiro da obducção. A obducção, ela seria aí, ó, esse movimento que vai ser gerado por esse roça-roça, tá? Ó,
é como se a rocha, o bloco de rocha, ele, se partisse, tá? Como é um movimento horizontal, a gente vai observar de uma forma horizontal, tá bom? Mas aí, como eu tô falando de dobramentos, a gente já pode usar aquele exemplo de novo, ó, da minha mãozinha aqui, ó, 2 bloquinhos, ó, parece até que eu vou ser lutadora de UFC, mas não é isso não, ó. 2 bloquinhos se forçando, daquele movimento ali, chega uma hora que, um vai para baixo do outro, né? Um bloco de rocha mergulha. Olha que loucura. Tá vendo aqui como é que ficou? Chegou a enfraquecer essa mão aqui, ó. Mas isso acontece com a própria rocha, né? Ela vai tão profundamente, que toda aquela estrutura dura, ela vai ficando mais maleável, né? Ela vai superaquecendo, ela vai se desfazendo. E esse momento aqui, ó, esse pedacinho aqui que ela vai se desfazendo, ele vai extravasando, ó, ele vai extravasando. Nisso que ele vai extravasando, ele vai formando novos vulcões, tá? Ele pode produzir aí câmaras magmáticas, então muita coisa acontece. Inclusive, existe uma zona, né? Essa zona aqui, ó, quando faz aqui, essa zonazinha aqui que eu tô representando pelos meus dedinhos, e vocês vão ver melhor, né, pelo PowerPoint que eu mandei para vocês. Essa zona aqui, ela é chamada de zona de Benioff, tá? Que seria esse momento, ó. Olha só o que eu fiz, ó. 2 blocos muito duros, pam, 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 pam. Então ali, ó, se pressionando. Chega uma hora que um é mais fraco que o outro, desce. E ó, ele vai tão profundamente, tem contato com temperaturas tão altas no interior da Terra, que ele vai, né, derretendo ali, virando ali um outro tipo de material. Esse material extravasa, ó, vai gerando ali, através dessa zona de Benioff, vai gerando ali um superaquecimento, é uma zona quente que vai extravasando e formando vulcões, abrindo câmaras magmáticas. E tem uma coisa que a gente não pode deixar de comentar, que são os dobramentos, né? A orogênese, esse movimento, né, esse tipo de tectonismo, ela vai gerar, através desses movimentos horizontais, dobramento. Gente, é dobramento mesmo, tá? Vai pressionando, que vai, ó, a rocha vai fazendo igual uma sanfoninha, entendeu? Vai apertando ali, vira uma sanfoninha, sabe a sanfoninha ali do Gonzaguinha? Então, a sanfoninha. E vai ficando aquela coisa ali bem ondulada, tá? Então, isso vai ocorrer com a orogênese, beleza? Bom, vamos falar um pouquinho sobre outros processos? A gente já falou de epirogênese, a gente já falou de orogênese. Agora, vamos falar dos falhamentos? Quem já subiu o Costão de Taquatiara sabe que tem uma falha lá, né? Você fala, nossa, parece que alguém fez uma obra aqui, fez um contorno aqui, parece uma coisa humana, mas na verdade é uma falha geológica. E o que seria essa falha geológica? É quando uma rocha mais rígida se parte, né? É tanta pressão que ela se parte. E você olha assim, você vê que aquela rocha está partida. Isso também vai gerar ali uma mudança visual, mas esse processo é um processo interno. Por isso que ainda estamos no momento da nossa aula onde a gente está falando sobre transformações internas desse relevo, né? Sobre essa modelagem endógena, tá bom? Porque mesmo que os falhamentos sejam visíveis, mesmo que o processo orogênico, epirogênico, ele seja visível, a origem dele é no interior da rocha. Vulcanismo. Vocês fizeram com certeza um trabalhinho na escola, né, de misturar ali bicarbonato com detergente, fazer aquele vulcanismo, né, aquele trabalhinho. Eu, quando peço isso para o 6º ano, o pessoal que faz a limpeza da sala reclama que é uma beleza, porque a galerinha coloca muito bicarbonato de sódio para poder subir ali aquele extravasamento, né? O extravasa aí que eu brinquei com vocês, para ele ser uma coisa potente.
teve uma vez que o vulcão explodiu na cara de um aluno, né? Respingou no meu jaleco, foi uma confusão danada. Ele botou alguma coisa ali além do material que eu pedi, com certeza, que até hoje não foi muito bem explicada. Bom, a atividade vulcânica é a presença do magma na superfície. E aí muita gente acha que o vulcão é só aquele vulcãozinho, né, que faz aquele bico ali. Calma, não é bem assim não, tá? Você tem as panelas, né? A gente tem vulcão entre placas, tem vulcão intraplacas. Então, assim, são vários tipos de vulcões, né? Mas o mais famosinho, né? É aquele vulcão que fica sempre ali com aquela boca ali no alto, né? Ali, sempre em erupção, aquela coisa toda. O vulcanismo, ele é uma atividade interna que também, né, gera um modelamento externo, né, no relevo, né? Quando um vulcão entra em erupção, além de ser uma coisa extremamente perigosa, né, extremamente destrutiva, ele está gerando ali, através do contato desse material vulcânico, dessa lava vulcânica com a rocha, com a paisagem como um todo, ele vai gerando uma série de transformações. Transformações muitas das vezes destrutivas, mas transformações minerais também, né? Um exemplo que eu vou dar aí para vocês, uma coisa que muita gente usa, quem não usa deveria usar, que é a pedra pómez, né? A pedra pómez, ela vai o quê? Vai lixar ali, vai tirar aquela rachadurazinha do seu pé, e o seu pé só está lisinho e bonitinho graças à erupção do vulcão, né? Fora isso, quem não tá usando deveria usar, porque, né, ninguém merece aquele pé todo rachadinho, não é legal, não é um aspecto legal não, tá? Se a gente for pensar aqui na constituição de um vulcão, a gente pode citar câmara magmática, que fica bem no interior desse vulcão, tá? O magma, que é o material desse vulcão. Quando esse magma ele tem contato com a superfície, o nome dele é lava vulcânica. Ele automaticamente muda de nome, faz lá um registro civil diferente e puf, muda de nome, tá? Grave isso aí, tá bom? Pode parecer só um detalhe, mas de repente pode fazer grande diferença para você. E tem a saída do vulcão, que muita gente acha que a saída é só na boca, né? Naquele pedaço ali onde entra a erupção. Na verdade, existem outras saídas laterais, isso depende muito da morfologia desse vulcão, da capacidade dessa câmara magmática, né? E de tudo, é tudo uma constituinte do vulcão, tá bom? Bom, abalos sísmicos ou terremotos, né? Aquilo que não tem no Brasil, que a gente fala, nossa, o Brasil é abençoado, por que não tem no Brasil? Porque nós estamos em cima de uma placa tectônica, que é a placa sul-americana. Então, né, a placa foi, né, andou na prancha, a gente vai junto, ó, a gente vai indo, né, mas há quem diga não, de fato, no sul do Brasil já sentiram, tá, alguns abalos que ocorreu na Cordilheira dos Andes, no Chile e também no Peru. Então, fica ligado aí quem vai para o sul do Brasil, que pode ser que sinta um tremorzinho, tá bom? Lá em Santa Catarina. Bom, quando a gente fala em abalos sísmicos e terremotos, estamos falando o quê? De rupturas de rochas e também de acomodação, tá? O que seria isso? O movimento de placas tectônicas, ele gera os abalos sísmicos, né? De novo, convergente, divergente e transformante, tá? Aquela coisinha ali simples que vocês estudaram, beabazinho lá no fundamental. O terremoto, ele é medido pelo sismógrafo, tá? E existem duas escalas. Opa, duas escalas? Só pensei que só existisse uma escala. Pois é, existem duas escalas. A escala Richter, ela vai medir a magnitude, ela vai falar do epicentro, da magnitude desse terremoto. É uma escala que vai conseguir prever, tá? Vai falar onde está o epicentro, qual vai ser a escala de influência desse terremoto, tudo que ele pode gerar aí, né, nesse lugar e nos lugares ao entorno. E tem também a escala Mercalli, que ela vai medir os danos. Então, olha que interessante, né? Tem como você saber os danos em tese, né? E tem como você saber também... Opa, caiu aqui meu fone. Só um minuto.
Pode ser que eu não edite isso, há grandes chances. Tá todo mundo rindo de mim aí agora, sem problema, acontece, né? Então, existe a possibilidade de você medir a magnitude e também os danos, tá bom? Então, para quem não sabia, agora fique sabendo. Bom, então, quando a gente fala de terremotos, a gente vai fazer essas análises, a gente está falando ali do epicentro e também do foco desse terremoto, tá? Então, existe toda uma... Por isso que as escalas, elas ficam assim, né? O epicentro, o foco ali daquela catástrofe, vai abrindo assim, para a gente ter noção de até onde esse terremoto ele poderia gerar, né? De danos, de catástrofe e tudo mais. O terremoto ele é muito emblemático, né? Por quê? O terremoto ele pode gerar também um tsunami, ele vai gerar uma série de danos, né, humanos, uma série de danos, como é que pode falar também, patrimoniais. Então, assim, é complicado, é confuso, é uma coisa que traz bastante medo para muitas pessoas, né? Bom, aí fechamos agentes internos do relevo. Vamos falar agora sobre os agentes externos. Eu sei que você está cansado, esse vídeo está longo, você já deu pausa umas 10, 20, 30, 40, 50 mil vezes, mas eu quero te lembrar uma coisa. Presta atenção no que eu vou te dizer. Geografia física, nos últimos 3 anos de Enem, está aumentando a quantidade das questões e o nível de complexidade. Então você está cansado desse vídeo, é muito conceito, você está querendo desligar isso, você não aguenta mais, mas você tem que aguentar. Por quê? Porque a tua vaga, ela depende dessa aula. Você precisa aprender, ou melhor, relembrar, tá? Tudo sobre relevo, beleza? Então fica aí comigo que vai dar certo. Bom, falando aqui sobre os agentes externos do relevo, primeira coisa que a gente tem que citar é o tal do intemperismo, que eu já conversei com vocês um pouquinho quando eu falei a respeito da formação dos solos, né? Então eu vou falar mais uma vez sobre isso para a gente relembrar, tá? Quando a gente fala em intemperismo, a gente está falando da degradação do relevo. E aí a gente tem os tipos de intemperismo, né? Temos o intemperismo físico, que vai gerar aí um impacto sobre essa rocha. Temos a possibilidade de dilatação e contração desse intemperismo físico. Como que ela vai ser elaborada? Através da temperatura. Pensa comigo aqui, quando tá calor, né? Quem tem aliança, quem tem anel que usa sempre, sabe muito bem como que é isso. Tá calor, você vai lá, né, na rua fazer umas comprinhas e tá andando nesse calor, quase não tá bebendo água e tá quente pra caramba. Quando você vai passar a aliança no teu dedo, a parada fica ali, ó. Ih, caramba, parece que meu dedo inchou. Que loucura! De fato, isso aconteceu. A gente dá uma dilatada, né, no calor. Isso também ocorre com as rochas, né? O calor gera uma dilatação dessas moléculas, tá? Então, o calor, ele é também um tipo de intemperismo físico, tá? Então, quando a gente fala em intemperismo físico, a gente não tá falando só de vento, a gente tá falando do calor e a gente também tá falando do frio. Por quê? Se o calor dilata, pensa no frio. O frio contrai, né? O frio, ele vai contrair. Por isso que as mulheres, quando elas estão em trabalho de parto, o que as doulas, as parteiras fazem, né? Elas colocam ali água quente nas costas daquela mulher, colocam aquela mulher numa banheirinha de água quente. Por quê? O calor dilata e o frio contrai. Então, quer ver uma mulher que está parindo sofrer, é você colocar ela dentro de um ar-condicionado e deixar ela ali, né? Igual um pinguinzinho, ela tá precisando dilatar e os músculos dela começam a contrair. Por quê? Porque o frio contrai. Agora, trazendo esse exemplo para as rochas, tá falando de intemperismo físico, tá falando de calor, tá falando de frio. O calor dilata essa rocha e o frio contrai ela. Então, isso também é um intemperismo físico.
E esse movimento de dilatação, contração, ele não vai ser feito sem gerar nenhuma transformação. Ele vai sempre trazer algo novo para aquela rocha. Vai fazer ela perder sedimento, né? Vai fazer ela mudar um pouquinho ali de lugar, mesmo que seja uma coisa quase imperceptível. Tudo que a gente está aprendendo aqui trabalha muito essa questão da transformação, do modelamento, etc. Bom, as ondas do mar, a água da chuva, o rio, também faz parte, as águas de rio, né, também faz parte aí desse intemperismo. O intemperismo ele também pode ser químico, que é o que? A dissolução da rocha, a transformação dela em outros tipos de minerais. A gente pode citar o mármore, a gente pode citar o calcário. Então existem várias rochas que são formadas a partir da presença dessa dissolução, sabe? Desse contato com H2O, desse contato com a oxigenação, desse contato com outros elementos químicos. Então, tudo isso é o que? Ó, químico, olha que eu falei químico, intemperismo químico, tá? Pode ser biológico? Pode. Imagina que um relevo teve ali um falhamento, tá? E esse falhamento deixou um fragmento ali de rocha mesmo. E aí vem um bichinho que acabou de comer a sementinha, faz um cocôzinho ali dentro daquela rocha. Aquela rocha que falhou, ela tem uns fragmentos, uns sedimentos de solo, né, que foi formado ali, que se desfez. Tem ali a possibilidade de ter também uma matéria orgânica, porque pode ter entrado ali outros elementos biológicos. Então o bichinho vai lá e faz o cocôzinho. Esse cocôzinho dele já soma para a matéria orgânica e a sementezinha que ele cagou inteirinha vai gerar ali uma plantinha no meio daquela rocha. Você fala, nossa, que pessoa caprichosa, plantou aqui no meio da rocha, né? Essa pessoa aí são os bichinhos, são os animais, né? O poder da natureza, né? Sobre a paisagem. Então, intemperismo biológico também gera impacto, tá? Porque se essa planta ela ficar muito grandona, ela pode conseguir afastar, digo nem afastar, que é uma coisa assim, nossa, que potência da planta, afastar a rocha da outra, calma, afastar 2 blocos, nossa, que planta é essa, né? Mas assim, ela pode gerar um processo erosivo, através ali da adaptação, da acomodação dessas raízes, tá bom? A famosa erosão, vamos lembrar aqui dos 3 cavaleiros da geomorfologia. Quando eu falo em erosão, eu estou falando em erodes, transporte e deposita, tá? Que são os 3 cavaleiros. A última, mais poderosa, tá? É mulher, inclusive, por isso que é deposita, tá? Pega isso aí. Erosão, gente, desgaste, transporte e depósito. Não tem erro, tá? Processos erosivos estão presentes em geografia do relevo, geografia hidrográfica, geografia dos solos. Então, você tem que anotar isso na tábua do teu coração, tá? Nem no teu caderno, na tábua do teu coração, você não pode esquecer isso. Então, se a gente está falando em erosão, a gente vai falar também dos agentes erosivos. Vento, chuva, sol, gelo, tudo isso gera erosão. E ela, a famosa, maravilhosa água, que tem o poder de gerar erosão, transportar os sedimentos e modelar o relevo. Somente ela, a água, ela pode produzir a erosão fluvial, que seria o quê, gente? Erosão fluvial é a erosão dos rios, tá? A erosão pluvial, que é a erosão da chuva. Lembra lá, pluviômetro, pluviosidade, já sabe que é chuva, beleza? Erosão glacial, você vai lembrar aí da erosão do gelo, tá? Lacustre, que seria o quê? Lagoas, lagos, tá? Erosão marinha, que é o mar. Então, a água, ela é potência, tá? Para não falar outra palavra que quase veio aqui na ponta da minha língua. E, para fechar nossa aula, vamos falar sobre a sedimentação,
que vai ser feita, obviamente, ela é um processo final, ela é um resultado, né? Ela é um dos resultados da erosão. A erosão não vai desgastar, transportar e depositar? Quando eu falo na deposita, que é a cavalheira que eu falei para vocês, que é a mulher, né, da brincadeirinha que eu fiz dos cavaleiros da geomorfologia, a deposita que vai gerar essa sedimentação. Então, quando eu falo em sedimentação, eu estou falando de um processo de acomodação dos sedimentos, tá? Que vai acomodar, como se fosse o bercinho dos sedimentos, vai gerar aí o quê? Uma bacia sedimentar. Sempre em bacia sedimentar existem fósseis. Bacia sedimentar é uma área onde tem ali um grande depósito de sedimentos, gerando relevo sedimentar. Então, o bichano, vou botar aí um saurópoda ou um T-rex, ele morreu, coitadinho, morreu. E aí o couro dele, a carne, virou matéria orgânica e o ossinho dele ficou ali. Ele está numa área de depósito, então o processo erosivo está acontecendo, vai depositando ali em cima do corpício dele, dos ossinhos, esses sedimentos. Milhares e milhares de anos se passou, aquele bichano ficou dentro de uma rocha sedimentar. E agora, no ano de 2020, um paleontólogo vai lá, fura aquela rocha ali com o seu martelo pneumológico, acho que é isso. Eu vou botar nos créditos, tá? Se não for isso, eu boto outro nome aí. Mas é um martelo ali, ó, aquela coisa ali elétrica que você tem que levar gerador pro campo para conseguir fazer aquilo. Quando ele acha o ossinho, ele vai lá, ó, com um pincelzinho, aquela coisa terapêutica aquilo. Ai, meu Deus, faça o pincelzinho, achei! Né? A bacia aqui do bichinho, é um dentinho, né? É o osso do nariz, aquela coisa toda. Ele vai lá e tira com todo cuidado o fóssil, né? Então, onde que você vai encontrar os fósseis? Na bacia sedimentar. Ah, professora, por que eu não posso encontrar numa rocha magmática? Porque ninguém sobrevive ao poder do vulcão, da lava vulcânica, né? Tá falando aí de material extremamente destrutivo, extremamente quente. Não tem como você ter aí nenhum vestígio de vida animal dentro de um vulcão. Ele vai se desfazer. Tem como você ter um mineral rígido, forte, cristalino? Sim, tem como, tá? Então, rocha magmática intrusiva. Ah, entendi, professora. É esse tipo de rocha que eu vou encontrar dentro do vulcão? É esse tipo de rocha que você vai encontrar dentro do vulcão. E os fósseis? Rocha sedimentar, beleza? Ó, fico por aqui. Iniciamos o nosso curso intensivo de Geografia Física. Eu espero que antes dele acabar a gente já esteja aí tendo aula presencial, que isso tudo vai se resolver, se Deus quiser. Um ideal é a gente voltar para a sala de aula com vacina. Vamos torcer para isso acontecer o mais rápido possível, mas segura na mão de Deus, continua aí nessa vibe positiva, nessa força. Não desiste, que agora a gente está no momento mais decisivo da corrida do vestibular. E, aliás, é um momento em que muita gente desiste, tá? Então, quem não tá desistindo já tá aí com o pé na frente, já tá, ó, mais à frente daqueles que estão ficando pelo caminho, beleza? Então, força! E a gente se vê mais tarde. Beijo!